Fala pessoal do My News. Hoje temos a honra de receber o economista e professor da Faculdade de Comércio, Rodrigo Simões. E neste programa a gente vai falar especificamente sobre a taxa Selic. Para iniciar, a gente gostaria que o Rodrigo contasse a trajetória de vida e profissional até chegar no momento que a gente está hoje. Olá, Leonardo. Obrigado pelo convite e agradeço ao canal My News e toda a audiência, né? Bom, fazendo aqui um breve resumo, né? Eu sou um executivo, né? A minha carreira eu venho como um executivo de finanças, tá? Em empresas, então eu venho do mundo corporativo. Essa é a minha trajetória profissional. E dentro do mundo financeiro, eu sempre atuei ali na controladoria, né? Na gestão financeira, na diretoria. E aí, depois de um tempo, eu acabei migrando também para a parte de empreendedorismo, né? Empreendedorismo com um escritório de contabilidade, né? Hoje eu tenho uma empresa de contabilidade. E aí a gente pega um pouco ali da gestão das empresas e hoje eu acabo aplicando isso no apoio aos clientes, né? Então hoje eu sou sócio de uma consultoria e um escritório de contabilidade. E aí, por fim, na terceira parte da minha carreira, foi quando eu comecei a me dedicar na docência, né, do ensino superior, trabalhando ali como professor universitário, nas disciplinas de economia, de finanças, né, finanças corporativa, contabilidade, até eu poder me tornar coordenador de curso universitário. E aí, com essa experiência, essa bagagem, tanto da minha formação, que sou economista, sou administrador e sou contador. E aí é onde a gente consegue contribuir um pouquinho ali, né, com as análises econômicas no dia a dia. O assunto que a gente vai comentar hoje, Rodrigo, é sobre a taxa Selic. A gente gostaria que você explicasse como ela funciona ano após ano. Nossa audiência poder entender é a taxa básica de juros da economia, tá? Em que ela serve de referência, né? Ela serve de referência para quê? Para que os bancos também utilizem como parâmetro, tá? O empréstimo entre eles ali de títulos públicos também, que no final das contas vai se transformar no CDI. Mas a taxa Selic, principalmente, ela é a taxa básica de juros, tá? De remuneração da economia e que o Banco Central acaba definindo. É ela, tá, que dá base para todas as outras taxas do mercado como um todo. Você tem taxa de cartão de crédito, taxa de financiamento bancário, taxa de financiamento de automóvel, de imóvel, né, financiamento de utilidades, por exemplo, crédito de lojas, enfim. Então todo mundo vai se baseando ali para poder ver como é que a Selic está indo e principalmente, tá? E principalmente a remuneração dos títulos públicos. Então, taxa Selic é isso. Agora, ela também tem outros efeitos, que é um instrumento de política monetária, que se você quiser a gente pode falar um pouquinho depois. Sim, mas ainda sobre isso, o que explica a alta dos juros e qual é a maneira de conter esse aumento? É que temos alguma alternativa? Uma boa pergunta, viu? Bom, hoje o nosso juros, tá? Ele está se mantendo alto porque nós temos dois fatores, um positivo e um negativo que contribui para esse aumento dos juros. Que é o seguinte: o mercado de trabalho, primeiro ponto, ele está aquecido, tá? A economia está crescendo. Nós temos um baixo índice de desemprego, de acordo com os dados e com o que a gente vê também no dia a dia. Então você tem muito consumo, muita demanda por bens e serviços. Então, quando você tem bastante gente ali comprando, empregada, movimentando a economia, você acaba contribuindo para o aumento da inflação. Tá? Então, você aumenta a inflação e isso faz com que o país, com que o Brasil, o Banco Central, procure ter que abrir mão da taxa de juros para poder controlar a inflação. Então, esse é o primeiro ponto. Então, você tem, por um lado, que é positivo, o Brasil crescendo, as pessoas mais empregadas, trabalhando, começa a consumir bastante, a inflação sobe. Para poder dar uma maneirada na inflação, o Banco Central entra subindo os juros para poder desacelerar, ou seja, ele esfria a economia. Esse é um ponto positivo que se transforma num ponto negativo para controlar. Agora, o outro ponto é que nós temos também a questão dos gastos do governo, né, que é a questão fiscal, que é o que a gente chama. A questão fiscal do governo é o seguinte: o governo ele precisa fazer investimentos, ele arrecada impostos das empresas, dos trabalhadores,
e ali ele precisa, com esse dinheiro, fazer tudo o que o país precisa. Só que a gente sabe que no final de cada mês falta dinheiro em relação ao que ele arrecada de impostos. Todo mês é assim, isso é normal, não só aqui, mas em qualquer país do mundo. E quando acontece isso, o governo ele acaba lançando títulos públicos. Para quê? Para poder complementar o dinheiro que faltou no caixa do governo. Ele acaba pedindo dinheiro emprestado. Só que aí o que, que acontece? O governo, desde do final do mandato do Bolsonaro para o início do mandato do Lula, começou ali com um pouquinho de excesso de gastos, tá? Que foi a chamada PEC da transição, tá? O Lula ali para poder fazer uma base eleitoral e até mesmo para poder vencer a eleição, conseguiu ali se reunir com os políticos do Congresso e ali você teve uma PEC da transição, que foram algumas emendas para poder o governo conseguir se eleger. Isso começou, tá? Isso é o início do momento que nós vivemos hoje, que é uma chegada breve de uma crise fiscal. E aí, quando você tem gastos fiscais muito grandes, tá? Ou seja, o governo começa a gastar mais do que arrecada, ele tem que começar a emitir mais título público. Emitido mais título público, ele começa a pegar mais dinheiro emprestado e pagando juros para esse dinheiro. Então, por um lado, você tem a inflação, e aí o Banco Central sobe os juros para poder conter a inflação. E por outro lado, como ele está se endividando bastante, a dívida pública está crescendo, esse dinheiro que está faltando no caixa, ele tem que pedir emprestado para alguém. E aí, quando ele vai oferecer, ele vai falar assim: olha, mercado, eu estou precisando de dinheiro. Só que aí o mercado fala assim: pô, você está pagando quanto para esses juros aí? Aí ele tem que aumentar os juros também para poder cobrir a parte de dinheiro que falta no caixa. Então, assim, é um momento desafiador para o governo, tá? Não é fácil, as contas públicas estão apertadas, a inflação está batendo ali acima do teto da meta, e esse é o cenário de hoje, viu, Leonardo? Desde o final do ano passado, o Banco Central tem intensificado esse aumento da taxa de juros. E por que eles decidiram fazer isso? Realmente, começou essa escalada do aumento da taxa de juros, porque nós temos um ponto na inflação, que é o seguinte: nós temos uma inflação que ela está sendo resistente, tá? Ou seja, a inflação não está cedendo. Mesmo o Banco Central aumentando as taxas de juros, como a economia está aquecida, todo mundo está trabalhando, todo mundo acaba continuando consumindo, né? Continuando comprando suas coisas, seus imóveis, financiamentos e tal, e ali a inflação ela está resistente a baixar, porque a gente tem uma economia aquecida. Por outro lado, nós temos uma questão também que é a moeda do dólar. Boa parte, tá, do que nós consumimos no Brasil, a gente importa. Só que quando a gente importa na moeda do dólar, né? Você não consegue comprar um produto fora do Brasil com reais, você tem que trocar os reais por dólar e aí você compra. E o dólar veio aumentando muito, né? Veio aumentando muito. Só o ano passado o dólar teve mais de 20% de valorização. E aí, quando você compra equipamento, quando você compra fertilizante para o agronegócio, como quando você compra remédio, que você traz esses produtos para dentro do país, na hora que as empresas trazem esses produtos mais caros, chega na prateleira para o consumidor mais caro, tá? Chegando mais caro, o IBGE vai lá, precifica, né? Precifica não, mede a inflação e a inflação está mais alta. E para não gerar um descontrole, está acontecendo essas sucessivas, tá? Aumentos de taxa de juros, tá? Então a gente tem uma reunião amanhã aí, que a gente vai ter mais uma decisão, e é por isso, nossa inflação está resistente, a demanda está maior do que a oferta. Esse é um ponto. E o outro ponto é o problema fiscal. Ainda sobre os aumentos, né? Principalmente o brasileiro tem reclamado muito do preço dos alimentos. Como o aumento da taxa Selic impacta no bolso do pessoal no dia a dia? Muito bem. Quando você tem uma taxa Selic mais alta, o primeiro impacto negativo, tá, no bolso da população em geral, principalmente da camada mais pobre, é a questão dos juros de financiamento, os juros da moradia fica mais caro, os juros de você financiar uma moto para poder trabalhar fica mais caro, os juros para você comprar um carro para a família acaba ficando mais caro, tá? Então, esse é o primeiro impacto. O segundo impacto é juros para quem pega dinheiro emprestado.
que é os consignados, né, aquele que você coloca direto na folha de pagamento, também começa a ficar mais caro. Então, esse é o primeiro ponto. Agora, tem um outro lado dos juros também, que pouca gente consegue observar. E quando você tem uma taxa de juros Selic alta, como ela é base para todos os outros juros, isso também afeta as empresas. As empresas que às vezes precisam fazer um financiamento ou até mesmo comprar uma máquina tal, acaba pagando mais caro, tá, por esse produto para ela poder aumentar ali o tamanho da empresa dela. E aí ela coloca esses juros, aliás, ele entra na linha de despesa financeira da empresa. E isso diminui o lucro. E aí, como está diminuindo o lucro, o que a empresa faz? Ela falou, peraí, como a minha despesa financeira com juros está maior e o meu lucro está diminuindo, eu vou ter que repassar isso para o consumidor. A gente acaba entrando num ciclo vicioso, Leonardo, sabe? Que parece que vem de todos os lados, efeitos negativos, tá? Ainda que seja positivo, que o Brasil está caminhando com um PIB mais alto, com o impulso do governo, as pessoas estão trabalhando, mas é difícil encontrar esse equilíbrio, por isso que entra com a taxa de juros, para poder dar uma esfriada em todo mundo e na economia, tá? Sobre a questão que você falou na primeira pergunta, poderia voltar nela, por favor, explicar? Sobre como funciona a taxa Selic? Isso. Você falou que depois disso Bom, a aí taxa também Selic... afetar uma outra situação, né? Boa. Tem a inflação, né? O efeito da inflação, tem o efeito também dos gastos fiscais, tem Uhum. também o efeito do, como é que fala? Das despesas financeiras. Esses são os três primeiros. E tem um outro ponto também que é importante, que quando você, por muito tempo, aumenta a taxa de juros num país, e aí os títulos públicos que o governo vende para pegar dinheiro emprestado, para cobrir o caixa dele, todo mês que falta dinheiro, esses títulos públicos começa a ficar caro para você poder pagar, para o governo poder pagar. Então ele tem que começar a cobrar cada vez juros mais altos, porque quem empresta dinheiro para ele fala assim, opa, peraí, ano passado eu estava emprestando dinheiro para o Tesouro, estava 10%, esse ano está 15%. Aí as pessoas que emprestam dinheiro para o governo falam, opa, peraí, será que o governo vai me pagar tudo isso de juros, né, por eu emprestar esse dinheiro para ele? É uma questão que pesa nas contas públicas, porque muita gente, ela olha somente o superávit, tá? Ou o resultado primário, que é o quê? Impostos, tá? Receitas menos despesas. Só que esquece do resultado nominal, que é o quê? O que entra de dinheiro no caixa menos o que sai de dinheiro, mais os juros pagos por ter pegado o dinheiro emprestado. Só para nossa audiência ter uma ideia, é capaz que esse ano, tá, de 2025, nós vamos pagar aproximadamente mais de 700 bilhões de reais de juros. 700 bilhões, tá? E desses juros que a gente vai pagar é do que já pegou emprestado nos anos anteriores, né? Então, assim, para você poder ter uma ideia de montante, pega uma empresa de capital aberto, né? Uma conhecida, uma empresa talvez de hospitais aí. Às vezes, esse dinheiro que a gente paga de juros em um ano daria para poder abrir 10, 15 redes de hospitais no país, só que a gente não abre por quê? Porque a gente está pagando juros. Mas está pagando juros porque teve que pegar dinheiro emprestado. Pegou dinheiro emprestado porque os gastos é maior do que o que arrecada de imposto. Então, realmente, é um ajuste difícil. É um ajuste difícil de fazer. Mas tem saídas, tem soluções, viu, Leonardo? E falando sobre soluções, o brasileiro, mesmo com a alta da taxa, ele não vai deixar de investir, certo? E onde ele poderia estar continuando investindo e onde ele não deve investir nesse momento? Bom, falando sobre investimentos, né? Acho que assim, o brasileiro ele dependendo, tá, da renda familiar dele, dependendo do orçamento dele, eu acho que tem alguns passos anteriores que ele precisa seguir, né? Então assim, é importante que o brasileiro, aquela família, ele tenha um controle do orçamento pessoal ou do orçamento familiar, para ele poder saber o quanto é despesa fixa e o quanto ele tem de parcela para poder investir. Dependendo do valor que ele tem de parcela para poder investir, é importante ele analisar se aquilo
é uma reserva de emergência ou se é um investimento a médio e longo prazo. Porque dependendo da alternativa ou do objetivo que ele tem de investimento, o lugar que ele vai colocar o dinheiro, ele muda, entendeu? Porque às vezes se ele fizer um investimento que é mais para longo prazo, só que ele só tem aquele dinheirinho guardado, que é uma reserva de emergência, ele precisa sacar, ele vai sacar menos do que ele aplicou. Então, muitos planejadores financeiros acabam não falando isso, porque acaba vendendo produto para a pessoa sem pensar realmente na necessidade. Então, por isso que eu recomendo, né? Que da reserva financeira, né, do valor que ele tem para investir, que essa pessoa, essa família, ele separe, olha, essa parte que está investida é para curto prazo, se tiver qualquer emergência eu vou lá e saco, tá? O que eu vou perder de juros é o mínimo possível, ainda que não renda muito. Agora, essa outra parte eu vou deixar investido mais para médio e longo prazo. Mas para fazer isso, tem bastante gente, tem bastante consultor de planejamento financeiro, que pode ajudar, viu, Leonardo? Já chegou no momento final do programa, eu gostaria que você falasse um pouco sobre a importância de debater economia, principalmente no momento em que o governo não está entregando aquilo que a população esperava, né? Até mesmo aqueles que votaram no presidente não estão satisfeitos com o governo atual. E eu vejo, assim, como na minha visão, o comunicador, né, que a economia ela é muito pouco falada na comunicação e as pessoas fora dela não têm tanta noção do que realmente está acontecendo. Então a gente está aqui no Manias Invest para tentar explicar um pouco disso. Eu gostaria que você também, na sua visão, falasse um pouco da importância de debater economia no dia a dia. Olha, você sabe que esse é um ponto muito importante que você está levantando, Leonardo, que é assim, que é o conhecimento da economia pela população. Infelizmente, a gente não tem a divulgação, tá, desses conhecimentos de finanças pessoais, de economia como um todo, desde a pré-escola, tá, principalmente nas escolas públicas. Isso falta bastante. Por quê? Porque aí quando a pessoa cresce, né, quando vira um adolescente, vira um jovem ali, ela já entende ali, pelo menos os conceitos básicos, de quê? De que o dinheiro do governo não é um cofre com dinheiro infinito, você entendeu? É um cofre que tem um dinheiro ali que é o seguinte, que é o dinheiro pago pelo João, pela Maria, pelo Antônio, pelo José, e que vai voltar um pouquinho para cada um. Isso não tem jeito. Isso é importante entender. E aí, a economia como um todo, ela é fundamental que as pessoas entendam, porque cada compra que você faz, um alimento, um financiamento, tudo envolve imposto. Tudo envolve imposto. Empresa envolve imposto. Quando você arruma um emprego, a empresa paga o imposto para você estar empregado, tá? Além de você pagar o seu imposto, que é o seu INSS, a empresa também paga o complemento dela de INSS, entendeu? E aí muita gente acha que é só que o empresário só tem aquele salário ali, não, ele também paga imposto. E aí o cidadão paga imposto e a empresa paga imposto. Isso é normal em todo mundo. E aí o que a economia busca é explicar, e isso que ela não é uma ciência exata, tá? A economia é uma ciência humana e social, é isso, é a gente tentar otimizar da melhor maneira possível como distribuir melhor, tá? O que o país arrecadou de imposto e onde é imprescindível que o Estado esteja presente e aonde ele pode abrir mão e falar assim, não, aqui eu vou deixar com a iniciativa privada. Mas em alguns setores estratégicos, eu sou a favor que o Estado esteja presente. Agora, em outros não, eu acho que pode direcionar para a iniciativa privada. Só que é um equilíbrio, mas é difícil de alcançar, porque às vezes você tem partidos, pessoas, opiniões diferentes, fala, não, aqui eu acho que tem que ser mais Estado, não, aqui eu acho que tem que ser mais mercado. Não existe um equilíbrio 100%, mas governo a governo vai tentando se buscar, mas quando tem um planejamento sério, um plano de nação, um plano de educação, um Brasil de fato forte e rico, aí isso ajuda muito, viu? E não viver como hoje. Hoje a gente vive ano após ano. Nós estamos em 2025 e o governo já está pensando na reeleição, que só vai acontecer no final de 2026. Aí fica difícil. Valeu, Rodrigo. Em nome do Manils, agradeço a sua participação. Debate muito importante para a gente. E, para encerrar, eu gostaria que você falasse onde o pessoal pode acompanhar seu trabalho.
Muito bem, eu que agradeço, Leonardo, pelo seu convite, pelo convite do My News e a toda a nossa audiência. Bom, eu estou nas redes sociais, estou no Instagram, como Rodrigo Simões Galvão, vocês podem me procurar lá. Também tenho meus comentários no YouTube, até mesmo do My News, tá? Pode digitar meu nome, Rodrigo Simões Galvão, que vocês vão me achar, seja no Instagram, no LinkedIn ou no YouTube. Valeu, Rodrigo. Obrigadão. Obrigado, Leonardo.